turma! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso LibreOffice Calc sem frescura. A aula de hoje nós vamos abordar o tema subtotal, PROC-V e PROC-H. Para cada um dos assuntos, estou enviando para vocês uma planilha modelo e nós vamos utilizar. Vamos fazer alguns exemplos para poder entender como utilizar essas três funcionalidades. Vamos lá? Então abre o LibreOffice e vamos começar. O primeiro exemplo de hoje vai ser sobre subtotal. E se vocês observarem, o arquivo que eu enviei para vocês, ele não é do tipo planilha, nem ODS, como uma planilha do LibreOffice Calc, e nem XLS, como uma planilha do Excel. O arquivo que eu enviei para vocês é um arquivo TXT. E nós vamos aprender a importar um arquivo de outro tipo no ambiente LibreOffice Calc. Para isso, vamos abrir o LibreOffice e vamos começar. Bom, eu abri aqui, antes de mais nada, o arquivinho que foi enviado. Então, se vocês observarem, o conteúdo, cada parte do arquivo, ele é separado por ponto e vírgula, tá vendo? Então, eu tenho, por exemplo, cidade, produto, vendedor, preço unitário, quantidade e valor total. Todos esses assuntos essas palavras estão separados por ponto e vírgula. E aí eu venho Ribeirão Preto, impressora, João, 350, 100 e 35 mil, que são valores referentes ao conteúdo, às palavras de cima. Imagina que a primeira linha aqui é o cabeçalho e logo em seguida são os conteúdos. Então eu tenho como o Ribeirão Preto como cidade, a impressora como produto, João como vendedor e assim por diante, ok? Então eu vou abrir agora o meu LibreOffice e nós vamos fazer o seguinte. Tendo acesso já a este arquivo TXT, vocês vão clicar em Folha, Ligação a dados externos. Nós vamos buscar, este arquivo e vamos trazer para o nosso ambiente, de maneira que ele se comporte e fique organizado conforme segue o padrão de uma planilha eletrônica. Primeiro passo, nós vamos clicar em procurar e vamos abrir o arquivo modelo, vendasinformática.txt. Quando você abrir esse arquivo, ele vai te mostrar uma tela de importação de texto. Observe na parte inferior que ele mostra como seu texto vai ser organizado na planilha, considerando os tipos de dados da importação, ou seja, os dados que foram selecionados no campo importar e as opções de separador. Então, se eu aceitar essa seleção e clicar em aceitar, aquelas palavras com acento, assim como Ribeirão Preto, João, elas vão vir com um caractere especial, ok? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que, à medida que eu vou selecionando o conjunto de caracteres, observe na parte inferior da janela que esses caracteres especiais, eles vão modificando. E aí eu posso escolher qual conjunto de caractere será mais adequado para a descrição do meu trabalho. Bom, este modelo que eu selecionei, Europa Ocidental, ele conseguiu mostrar o meu texto respeitando os acentos. Então, eu vou deixar esta seleção, ok? Pode ser que no ambiente Windows não seja o mesmo conjunto de caractere, não tem problema. Você pode vir aqui e ir selecionando e verificando qual que seja mais adequado. O idioma eu vou colocar português Brasil. E a quantidade da linha, ele tem a seguinte funcionalidade. Se você coloca da linha 1, significa que ele vai trazer para sua planilha todos os dados a partir da primeira linha. Então, vamos imaginar que esse arquivo tenha 20 linhas
ele vai importar as 20 linhas. Mas, se você pedir a partir da linha 10, ele vai importar da 10ª linha até a 20ª linha. Então, você também tem a opção de escolher a partir de qual dado desse seu arquivo você gostaria de utilizar. Vou deixar porque, afinal de contas, eu quero importar todas as informações presentes no arquivo. Feito isso, você pode escolher as opções de separador. Separador significa o seguinte: quando nós abrimos nosso arquivo texto, vamos olhar aqui novamente. Quando nós abrimos esse arquivo texto, você viu que as palavras, elas estavam separadas em ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula separava as palavras neste arquivo. Mas pode ser que não seja uma ponto e vírgula. Pode ser uma tabulação, ou apenas uma vírgula, ou um simples espaço. Ou ainda assim, pode ser um símbolo qualquer. Vamos imaginar que a pessoa colocou um traço para separar uma palavra da outra. Então, quando ela coloca algum tipo de separador que não está descrito nesse conjunto, você pode vir aqui em outro e colocar o separador como traço, aquele símbolo que está no seu arquivo, tá? Se você quiser também, você pode vir como largura fixa. O que significa isso? Significa que ele vai pegar a linha como um todo do arquivo. Se você observar aqui na linha 1, é exatamente idêntico à forma que está no arquivo TXT, tá? Eu quero pegar esse meu arquivo e já separar ele em coluna. Eu já quero organizar ele para o meu modelo do tipo planilhas. Feito isso, você clica em aceitar. Você vai voltar aos dados externos, então ele vai te mostrar qual que é o arquivo, de onde que você está buscando esse arquivo, ou seja, qual que é o diretório e o nome do arquivo, e vai te mostrar também o tipo, né, a tabela que está disponível. Observe que quando eu tento importar um arquivo TXT no LibreOffice, ele considera esse arquivo como CSV. E como eu pedi a partir da linha 1, ele mostrou all, ou seja, todo o meu arquivo. Feito isso, eu posso pedir uma atualização de tempos em tempos ou apenas aceitar. Veja que eu consegui importar o meu arquivo e esse arquivo ele foi organizado em coluna, porém ele não está formatado. Então vou fazer uma breve formatação. Eu vou aumentar um pouco a largura desta coluna e do preço unitário. Vou deixar o cabeçalho centralizado, tanto horizontal quanto verticalmente, e vou colocar em negrito. No preço unitário, eu vou colocar do tipo moeda. E eu não quero que o R cifrão fique muito próximo ao valor da moeda. Então, eu vou selecionar a coluna, clicar com o botão da direita, pressionar formatar e vou dar um espaço entre o cifrão e o valor. Apenas 3 é o suficiente. Caso você queira mais espaço, é só voltar em formatar célula e aumentar o espaço no campo onde está a descrição dessa máscara. O valor total também vai ser do tipo moeda. E aí, como ele já ocupou o espaço todo da minha coluna, eu vou manter. Para ficar bem padronizado, eu vou aumentar um pouquinho mais este espaço. Eu vou dar mais 2 espaços no código do formato e vou clicar em aceitar. Eu vou selecionar a tabela e vou ordenar por cidade. De forma ascendente, vou clicar em aceitar. Essa foi a minha formatação inicial, tá?
Agora nós vamos trabalhar com subtotal. Vamos imaginar que eu tenho esta tabela onde ele está me dando toda a movimentação de venda de produtos de informática realizado em determinadas cidades, por determinados vendedores e alguns produtos específicos. E eu quero fazer uma organização, uma análise melhor desses dados. Eu quero agrupar quanto que eu vendi em cada cidade. Ou eu queira saber em cada cidade, a venda que foi realizada por cada cidade, quanto que cada vendedor vendeu. Enfim, eu quero organizar essas informações para que fique melhor a visualização. Então, a subtotal, ele me ajuda muito nesse sentido. Nós vamos começar fazendo três exemplos que estão inclusive na aula modelo. São exemplos simples e depois eu vou mostrando para você outras formas de realizar um subtotal. Então, nosso primeiro exemplo, nós vamos organizar por cidade. Então, eu vou selecionar toda a minha tabela, vou em dados, subtotal. Quando eu chego nesta janela, eu tenho opções de fazer apenas um grupo de subtotal ou fazer subgrupos de subtotal. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco. E eu tenho também algumas opções de visualização. Eu posso visualizar de forma ascendente ou descendente. Eu posso incluir uma ordenação personalizada. Eu posso, se eu tiver, por exemplo, conteúdo nessa tabela que seja o mesmo nome, mas a descrição foi de forma diferente, uma foi feita toda em maiúsculo, a outra foi feita toda em minúsculo, eu posso pedir para ele desconsiderar essa diferença e considerar que, independente do formato, é a mesma palavra. E eu posso também fazer uma quebra de página. Essa quebra de página é muito interessante e nós vamos visualizar isso em alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós vamos criar um subtotal e eu gostaria que esse subtotal fosse agrupado por cidade. E o que eu quero é que ele pegue a quantidade e o valor e faça um subtotal de soma. Como vocês podem ver, pode ser feito qualquer outro tipo de operação, mas para o nosso exemplo, nós vamos realizar uma soma. Vou clicar em aceitar. Observe, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, né, a coluna. Vou colocar um negrito para que vocês possam visualizar melhor. Ok. Observe o seguinte, quando eu pedi para ele fazer um subtotal organizando por cidade, ele me deu aqui o total de vendas que foram realizadas naquela cidade. Então, ele foi e me falou, olha, na cidade de Campinas foi realizado 4 vendas e o total do somatório dessas vendas, tá? Eu posso colocar também, vamos colocar aqui um cifrão. Essa formatação, à medida que a gente altera o subtotal, ela vai sair, mas só para visualizar melhor. Então, observe que ele fez a quantidade, ele me falou quantas vendas ocorreu na cidade de Campinas, por exemplo, e me falou qual foi o total dessas vendas que foram realizadas. Uma outra observação interessante é o seguinte, que embora ele faça um subtotal para cada uma dessas cidades, ele também cria um total geral. Então, ele soma para mim quantas vendas foram realizadas no total e em termos de valores, né, e em termos de movimentação. Uma outra coisa que vocês devem observar é no lado esquerdo da tela. Observe que foram mostrados existem 3 botões. Se eu quisesse visualizar apenas de uma forma muito resumida, eu posso clicar no botão 1 e ele me mostra apenas o último total, a última soma, a última região e o total geral. Caso eu queira ver o segundo nível, eu posso clicar no 2,
ele vai me mostrar o total de cada uma das cidades e o geral. E caso eu veja detalhadamente, basta eu clicar no botão 3 e aí ele me mostra a tabela toda por detalhe. Eu posso fazer essa operação também clicando nos botões. Então, imagina que eu queira ver o total da cidade de Campinas, mas não queira ver a descrição da venda, né, que foi realizada em Campinas, só quero ver de Ribeirão Preto, de São Paulo, ou então eu gostaria de ver o resumo dessas cidades, né? Então, eu posso também ir clicando nesses sinais e assim eu faço essa organização. Para desfazer, basta eu selecionar toda a minha tabela, eu vou em Dados, Subtotal e clico em Remover. Vamos imaginar que agora eu quero organizar por produto. Então, eu vou em Dados, Subtotal e vou falar que agora eu quero agrupar por produto. Observe que eu não preciso de colocar a minha tabela de forma ordenada por produto, porque aqui em opções eu já tenho essa opção. Então, ele já sabe que ao subtotal que eu criar, ele vai utilizar uma ordenação ascendente. Feito isso, eu ainda vou pedir o total por quantidade e valor total, considerando a soma como a função. Vou clicar em aceitar e observe que agora o meu subtotal ele foi feito com relação a cada um dos produtos vendidos. Vou selecionar novamente e vou mostrar para vocês o seguinte, olha, eu vou tirar da seleção e vou mostrar como seria a impressão dessa planilha. Vou colocar aqui como horizontal. Vou ordenar esta planilha também no centro da página e vou ampliar aqui para que vocês possam visualizar. Note que eu vou ter a impressão de uma única página e eu vou ter aqui, olha, o valor, né, os subtotais de cada uma desses produtos, né, respeitando lá o subtotal que eu fiz. A minha planilha, ela tá sem formatação, com cores, com bordas, eu não formatei o meu subtotal, mas caso queiram, vocês podem fazer esta formatação, ok? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que para esse mesmo subtotal, eu agora vou usar a opção quebra de página entre grupos. Vou clicar em aceitar. Note que foi criado uma linha imaginária. Essa linha imaginária está separando os grupos de subtotal conforme o produto, que foi o subtotal criado em primeiro momento. E se eu for na visualização, vocês vão observar que agora eu tenho um total de 3 páginas. E cada uma dessas páginas tem um grupo de subtotal. Ok? Então, essa opção, ela é muito interessante, pode ser útil em alguns momentos. Vou voltar, vou selecionar minha tabela toda, vou clicar em subtotal e vou desmarcar esta opção. Também vou desmarcar a opção personalizada, visto que aqui para mim não vai fazer nenhum efeito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar o meu subtotal por vendedor. E vou pedir o seguinte, a função eu quero agora que seja uma contagem. E eu gostaria que ele faça a contagem apenas da coluna quantidade. Vou clicar em aceitar. Observe que para cada vendedor ele me mostrou quantas vendas foram realizadas. Então, o Carlos, independente da região, nesta planilha, né, nesta movimentação que eu estou visualizando, o Carlos fez apenas 4 vendas.
O João fez 4 vendas e a Ana Paula também fez 4 vendas, me mostrando um total de 12 vendas. Então, vamos imaginar que esta seja a movimentação da semana de uma loja de informática. Então, na semana, houve um total de 12 vendas, né? Onde cada vendedor realizou 4 vendas. Imagine agora que eu quero o seguinte, eu quero ver esse grupo, mas eu quero ver, além do vendedor, eu quero ver por cidade. Ou seja, eu quero fazer um subtotal aonde ele me mostra, de acordo com a cidade, qual vendedor realizou a venda naquela cidade. Então, agora, veja bem, eu vou criar 2 tipos de grupos. O primeiro grupo vai ser por cidade, então eu vou querer a cidade e o valor total, eu vou fazer uma soma, ok? Vou desmarcar a quantidade, vou colocar apenas valor total e uma soma. E por grupo, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar o vendedor e vou pedir também uma soma do valor total deste vendedor. Vou clicar em aceitar. Bom, vamos observar o que a planilha, esse subtotal fez para mim. Observe aqui a coluna, a cidade de Campinas. Se você note que na cidade de Campinas, ele fez um subtotal, ou seja, ele me mostrou aqui quanto que foi de venda em Campinas. Então, eu vou marcar aqui para vocês de negrito, para que vocês possam ver, ok? Então, eu vou marcar para cada uma das cidades. Eu vou fazer a formatação para que fique melhor a visualização. Então, observe, para cada cidade, ele me fala qual foi o total de vendas que aconteceu naquela cidade. Então, eu posso dizer que nessa planilha, nesta movimentação, eu vendi R$230.500 de produtos lá na cidade de Campinas, ok? Em Ribeirão Preto, eu vendi um total de R$150.500 nessa cidade de Ribeirão Preto, e assim por diante. Eu posso vir aqui e diminuir, né, os níveis mais internos do segundo grupo, vamos dizer assim, e aí eu consigo visualizar, ó, na cidade de Campinas, nós fizemos um total de 200, faturou, né? Essa loja faturou aproximadamente R$230.000. Na cidade de Ribeirão Preto, esta loja faturou aproximadamente R$150.000. E na cidade de São Paulo, houve um faturamento de aproximadamente R$219.000, totalizando um valor de R$600.250. Então, quando eu fechei, eu estou visualizando a movimentação que foi feita na cidade de Campinas. Porém, eu fiz o seguinte, eu pedi que eu gostaria de ver qual foi as vendas da cidade e quais são os vendedores que realizaram aquelas vendas. Então, se você observar, eu também criei um subtotal por vendedor. Então, na cidade de Campinas, a Paula, o João e o Carlos, eles fizeram vendas. Eu vou colocar aqui agora uma cor diferente para que vocês possam visualizar melhor. Vamos colocar aqui uma tonalidade diferente.
E aí vocês vão observar o seguinte, olha, na cidade, eu vou diminuir aqui esses filtros e vamos olhar o primeiro aqui, ó. Na cidade de Campinas, o Carlos, ele teve um faturamento, né, de R$31 mil mais ou menos. O João teve um faturamento de R$69 mil mais ou menos. E a Paula teve um faturamento aí de R$130 mil. Então, quando vocês criam um subtotal de grupos, você pode fazer um geral ou você pode ir detalhando um pouco mais, né? É para isso que é útil aquelas opções. Posso vir aqui em dados e se eu quisesse um pouco mais, eu poderia incluir um terceiro grupo. Então, para que nós possamos entender, você pode criar 3 grupos de subtotal e cada um desses grupos você pode ordenar e realizando aqui uma operação diferente, não tem problema. Ok, gente? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar com subtotais. Quando nós temos tabelas muito grandes, o subtotal ele é uma funcionalidade bastante interessante, porque você pode organizar os valores ou organizar as funções que você quer analisar de acordo com determinados grupos. É possível também você incluir filtros e subtotal. E se você quiser ainda realizar alguma operação junto com os filtros, você também tem a função de subtotal na opção de funções. O próximo tema da nossa aula é PROC-V e PROC-H. Essas funções são muito úteis na construção de planilhas, pois através delas nós conseguimos realizar busca por algum dado na planilha, seja no formato vertical, procura V, ou seja no formato horizontal, procura H. Vamos fazer um exemplo utilizando PROC-V, ou seja, nós vamos criar uma planilha de maneira que a gente possa buscar algum dado numa base de dados no formato vertical. Vamos abrir agora também a nossa planilha modelo denominada livros da computação. Nós vimos que quando nós temos um arquivo TXT, você pode vir em folha, ligação de dados externos. Mas existe outro caminho também que é possível de trazer esses dados e eu vou mostrar para vocês. É através de ficheiro, abrir e aí você procura o seu arquivo, livros de computação. Quando você utiliza a opção do ficheiro abrir ou arquivo abrir, você vai ver que automaticamente ele vai abrir para você a tela de importação de texto. E aí você vai notar o seguinte, que a visualização ela pode te mostrar com alguns problemas de acento. Geralmente isso acontece muito quando a gente está no ambiente Linux. Pode ser que aí para vocês esses errinhos de acento não ocorram. Mas nós já sabemos que caso apareça, basta eu vir aqui na opção conjunto de caracteres e procurar um caractere que melhor corrija, né, que faça uma correção nesses acentos, ou que melhor represente, né, este meu texto. Bom, eu encontrei uma opção denominada sistema, esse conjunto de caracteres já foi suficiente para corrigir aqueles erros de acento. Vou deixar no idioma português, vou pedir que ele faça a partir da primeira linha e como esse meu arquivo foi separado por ponto e vírgula, eu já vou manter as opções selecionadas de separadores. Vou clicar em aceitar. Feito isso, observe que ele trouxe para mim toda a minha base de dados.
Para melhorar, eu vou selecionar aqui o meu cabeçalho e vou colocar um negrito e vou centralizar. Vou chamar também, vou deixar esta folha com o nome de livro de computação. Agora que eu formatei a minha tabela, o próximo passo que eu vou fazer, eu vou inserir algumas linhas antes da minha tabela. Então, eu vou selecionar da linha 1 à linha 3, vou clicar com o botão da direita e vou pedir para inserir linhas acima. Em seguida, eu vou selecionar de A5 até A17. E aí, eu vou definir este intervalo como um nome específico. Aqui, se eu for aqui na minha caixa de nomes, esse campo, ele reconhece como A5, A17, ou seja, da célula A5 a A17. Mas eu não quero, eu quero dar um nome específico para esse intervalo. Então, eu vou vir em caixa de nome, gestão nomes, ele vai abrir uma tela de gestão de nomes, vou clicar em adicionar e vou dizer que o nome desse intervalo se chama título. E o intervalo, de fato, é livros de computação, porque é essa aba, de A5 a A17. Vou deixar como modo geral e vou clicar em adicionar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou clicar em aceitar. Note que agora eu tenho duas opções. Eu tenho o nome, por exemplo, eu selecionei aqui a minha célula A3, ele mostra para mim a A3, mas quando eu vou em título, ele me fala que este intervalo todo se chama título. Vou fazer a mesma coisa agora para minha tabela como um todo. Então, eu vou vir aqui em gestão de nomes, adicionar e vou dar o nome de livros. E o intervalo agora vai ser de A5 até I17. Então, eu vou de A5 até I17, ou seja, o último dado da minha planilha. Fiz a seleção, vou clicar em adicionar e vou clicar em aceitar. Veja que agora eu tenho dois intervalos definidos. Eu tenho o livro, que representa todos os dados da minha tabela, exceto o cabeçalho, e eu tenho o título, que representa todos os títulos presentes na minha coluna título, exceto o cabeçalho. Agora, o nosso próximo passo é criar a nossa biblioteca pessoal. Então, eu vou vir em mais e vou nomear esta planilha como biblioteca pessoal. Vou clicar em aceitar. Vou diminuir um pouquinho o espaço da coluna A. E aqui na coluna B2, na posição B2, eu vou escrever biblioteca pessoal. Vou selecionar até a coluna D. Vou mudar ao tipo da letra. Vou colocar um tamanho da fonte um pouco maior para se destacar. Vou colocar em negrito, vou centralizar e vou unir estas células. Vou diminuir só um pouquinho mais este tamanho. Ok. Feito isso, eu vou aumentar um pouquinho a altura dessa minha linha e a largura da coluna B, da coluna C e da coluna D. Vou pular 3 linhas, 1, 2, 3. E na linha B6 eu vou escrever, selecione o livro. E nas linhas de baixo vou pular uma linha e vou colocar assunto, editora, autor, preço
páginas, ISBN, ano e prateleira. Vou colocar em negrito. Vou mudar também o fonte e vou colocar alinhado à direita. Ok. A ideia é, eu vou fazer uma seleção de um livro que eu gostaria que ele buscasse na minha base de dados, livros de computação, e quando eu selecionar, eu quero que ele traga para mim todos os dados que estão presentes naquela minha base de dados, ok? Então, para que isso aconteça, a primeira coisa que eu vou fazer é uma validação. Então, eu vou vir aqui na posição C6, ao lado da descrição, selecione o livro e vou em Dados, Validação. Eu vou pedir aqui na opção de critério, intervalo de células. Não quero células vazias, eu quero que ele mostre a lista de seleção e que mostre de forma ascendente. E aqui na origem, eu criei um intervalo para o meu nome do livro chamado título, lembra? Vou colocar aqui, título. Eu tenho que sempre tomar cuidado para colocar o nome exatamente como eu fiz. Vou clicar em aceitar. Vamos testar? Muito bem. O que ele fez? Vou voltar aqui na minha base de dados. Se eu for aqui no intervalo de nomes em título, eu vou ver que o título nada mais é do que as informações presentes na coluna título da linha A5 até a A17. Quando você fez uma validação e pediu para que ele buscasse da origem de intervalo títulos, ele entendeu que ele tinha que pegar todos esses dados e colocar naquela lista de seleção. E foi exatamente o que aconteceu. Só que se eu clicar em uma lista específica, não vem nenhum valor para mim nos demais campos. E aí, eu vou utilizar o PROC-V para isso. Observe o seguinte, gente, na última aula, nós criamos um botão macro e esse botão nós fizemos uma configuração de forma que, à medida que você selecionava um item, ele te dava a posição daquele item e nós incluímos na função índice, lembra? Só que aqui eu não tenho essa macro, eu não estou criando macro, eu simplesmente fiz uma validação. Então, como que eu faço? Para eu ter aquele mesmo efeito, eu vou usar a função PROC-V, ok? E aí, como que a gente faz isso? Nós vamos clicar em C8, ou seja, ao lado da palavra assunto, e vamos aqui no assistente de funções. Vamos pesquisar pela função PROC-V e vamos clicar em seguir. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, o valor procurado, eu vou colocar este valor, ou seja, o valor pertencente no campo C6, que é o valor com relação ao livro que eu selecionei. Vou colocar um cifrão, o C entre um cifrão, porque eu quero que isso seja fixo para todos os demais campos. A matriz, eu vou colocar livros. Por que livros? Porque quando eu construí lá na minha base de dados, eu construí um intervalo que era todos os dados da minha tabela e denominei de livros. Então, aqui eu estou falando com ele o seguinte, olha lá, LibreOffice, quando eu selecionar um valor lá no campo C6, você vai lá na minha base de dados, naquele campo que eu descrevi como livros, e vai pegar a informação que está
na coluna 2. E quando essa informação for exata ao que eu procuro, ou seja, quando você fizer a comparação e o valor do livro realmente for internet das coisas, você traz para mim. Bom, como que eu faço isso? Quando eu coloco a palavra falso no campo intervalo procurado, para a função PROC-V, eu estou falando o seguinte, olha, eu quero que você procura para mim, que você traga para mim o valor que está na coluna 2, mas da correspondência exata ao nome do livro, que está na posição C6, ok? Feito isso, eu vou clicar em aceitar. Então, observe que quando eu vou lá no livro Internet das Coisas, vamos lá na nossa base de dados e vamos procurar esse livro, ó, A Internet das Coisas. Quando eu vou lá, de fato, o assunto, ele é a internet. A posição da coluna assunto é a 2, ou seja, ele é a segunda coluna da minha base de dados. E quando ele vier aqui e o nome que estiver no campo C6 for exatamente este daqui, ele vai trazer, ele vai mostrar para mim essa informação, ok? Essa foi a ideia. Vou vir aqui no nozinho e vou arrastar. Observe que para cada uma dos campos, ele me trouxe o mesmo. Por que ele fez isso? Porque eu vou ter que atualizar. Editora, por exemplo, ele está na posição 3. Então, eu tenho que vir aqui na fórmula, clicar F2 e alterar este valor para 3. Autor é a mesma coisa. Ele está na posição 4. Então, eu vou alterar para 4. O preço está na coluna 5. E assim por diante. Nós vamos fazendo todas as atualizações que são necessárias. O próximo passo é a formatação. Então, vamos colocar aqui um tipo moeda e vamos alinhar todos esses dados à esquerda. Ok. Então, a princípio, a carinha da nossa biblioteca, ela já está tomando aqui um corpo. Se eu clicar em conceitos de computação, ele vai trazer para mim uma informação. Vou aumentar um pouquinho aqui mais, né, o campo do livro. E aí ele vai buscar os dados para mim referente a este livro. Vamos testar para ilustração com o Photoshop. E aí ele faz a mesma coisa. Agora veja bem, na nossa última aula, quando nós fizemos a nossa a tabela lá de vendas de veículo, nós criamos o índice, né? E aí, à medida que a gente fazia uma seleção de um veículo, ele preenchia lá os dados do veículo. Aqui, à medida que a gente faz uma seleção de um livro, ele preenche os dados de um livro. Só que lá nós tivemos o seguinte exemplo. Nós vimos assim, que se porventura, em algum momento, o vendedor quiser atualizar o banco de dados, nós criamos um botão. E aí nós falamos, atualiza banco de dados. E aqui nós queremos o mesmo efeito, porém sem utilização de macro. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma coisa chamada hiperligação. Para criarmos a hiperligação, a primeira coisa que nós temos que fazer é salvar o nosso arquivo. Então, eu vou vir aqui em salvar, vou falar que eu quero salvar no modo ODF. Ele vai te mostrar essa opção, porque como nós importamos um arquivo TXT, ele quer saber se você quer continuar no formato TXT ou se você quer colocar no formato ODF, que é o formato do LibreOffice. Nós vamos pedir ODF. E vou colocar aqui exemplo, aula
PROC-V. A partir disso, eu vou selecionar o local aonde eu quero salvar criar o meu link. Eu quero que seja aqui no campo C4 para ficar mais centralizado. Vou na opção Inserir e Hiperligação. Bom, veja bem, você pode criar um link para ele abrir uma página de internet, um endereço de e-mail. Você pode criar um link para ele para ele abrir um próprio documento que você está trabalhando ou um documento novo. A nossa ideia é o quê? Quando o usuário clicar no link, ele abra a minha base de dados chamado livros de computação, que está presente neste arquivo. Então, eu vou escolher aqui documento. E vou falar aonde que eu salvei esse meu arquivo. Então, em caminho, eu vou vir abrir ficheiro e vou colocar lá, vou selecionar o nome do meu arquivo. Vou clicar em abrir. Feito isso, eu identifiquei para ele. Era como se eu estivesse falando para o LibreOffice o seguinte: olha, LibreOffice, crie para mim um link neste mesmo arquivo. E esse arquivo está salvo neste caminho. Uma vez que eu mostrei o caminho, ele vai falar assim: Aline, você me mostrou o caminho aonde você quer que eu crie o link. Mas quando eu criar esse link, você quer que ele abra qual arquivo? Ou seja, você quer que ele abra o que desse arquivo? Então, eu vou vir em destino, vou clicar no destino no documento, folhas, e vou falar o seguinte: olha, eu vou selecionar a opção livros de computação. Significa o seguinte, que quando o usuário clicar no link que ele vai construir, ele vai pegar este arquivo, vai pegar os dados, a aba livros de computação e vai abrir para mim essa folha, ok? Vou clicar em aplicar, vou clicar em fechar. Maravilha! Uma vez feito isso, agora falta dar um nome para esse meu link. Então, eu vou chamar de banco de dados. Poderia chamar também de atualiza banco de dados. E o nome, esse campo nome seria o nome interno do meu link, né? Lembra que eu falei que você tem um nome para mostrar na sua planilha e um nome interno que você pode utilizar quando você faz um código, né? Que é o nome que você chama ali no código. Este campo nome, ele serve para isso, ok? Então, eu posso colocar assim, L banco dados. Vou aplicar e vou aceitar. Observe que ele criou para mim uma palavra, banco de dados, ou seja, ele criou um link, ele tem até uma cor diferente. Quando eu levo o mouse, ele me fala o que ele vai abrir e como que eu faço para eu abrir. Vou centralizar e vou sublinhar. Vou dar uma destacada. Quando eu clicar com o botão CTRL do teclado e clicar neste link, ele abre para mim a minha base de dados. Maravilha, era isso que eu queria, né? Ou seja, imagine que eu estou visualizando a minha biblioteca pessoal, eu estou aqui fazendo uma consulta de alguns livros e de repente eu ganho mais um livro. E aí eu quero organizar esse livro. Então, basta eu vir aqui com o Ctrl, clicar no link banco de dados e aí ele abre para mim a minha base de dados. E aí eu faço a atualização dessa base de dados. Agora imagine o seguinte, imagine que eu estou na minha base de dados e na hora que eu terminar de atualizar essa base de dados, eu queira voltar para a minha biblioteca pessoal. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, faço uma hiperligação, como fizemos agora há pouco, porém no sentido contrário. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui na minha planilha do banco de dados, vou vir no meu campo A2 e vou fazer a hiperligação. Então, eu venho inserir hiperligação.
Eu quero fazer um link no próprio documento. Então, eu vou colocar aqui documento. E vou mostrar para ele aonde que está o documento, aonde tem o dado que eu quero que ele traga para mim através desse link. Então, eu vou vir aqui, como é no próprio documento, vou selecionar meu documento. Agora, ele vai me falar o seguinte: quando você clicar no link, o que eu tenho que abrir? Então, eu vou vir aqui no botão Destino no documento e vou falar o seguinte: eu quero que você abra a folha Biblioteca Pessoal. Vou clicar em Aplicar e em seguida Fechar. Para a gente poder brincar e conhecer um pouquinho mais nesse campo, lá na minha biblioteca eu criei um formulário do tipo texto, né? Você viu que ele colocou lá a palavra banco de dados, inclusive numa cor azul. Eu vou pedir agora que ele crie esse link no formato botão. Ele vai ser um formulário do tipo botão. Posso dar uma moldura, vou escolher um tipo de moldura e vou aqui dar um nome para ele. Então, eu vou criar um nome, que este primeiro nome é um nome visível, ou seja, é um nome aonde ele vai visualizar na planilha. Então, eu vou colocar Biblioteca Pessoal e o nome interno desse botão. Então, eu vou colocar L de link e vou colocar Biblioteca Pessoal. Vou clicar em Aplicar e logo em seguida Aceitar. Observe que ele já criou o botão para mim. Eu posso vir aqui e aumentar um pouquinho, lembra? Organizar esse botão. Porém, para que esse botão funcione, eu tenho que vir e desabilitar o modo de design. Agora, quando eu clicar no botão Biblioteca Pessoal, ele volta para mim, para aquela planilha. Tem um detalhe, eu esqueci, a minha descrição não ficou legal, então eu posso vir aqui, coloco o modo de design, eu clico nesse meu botão, eu volto lá na minha hiperligação e eu corrijo o meu nome. Biblioteca Pessoal. Clico em Aplicar e logo em seguida Aceitar. Vou aumentar um pouquinho mais o botão e pronto. Então, veja bem, vou salvar o meu arquivo. Olha que interessante. Eu estou na minha biblioteca pessoal. Quero atualizar minha base de dados com o botão Ctrl pressionado. Eu clico no link e abro a base de dados. Eu estou na minha base de dados, quero voltar para a minha biblioteca pessoal. Basta eu vir no botão, clicar. Opa, vamos desabilitar o modo de design, né, gente? Basta vir no botão, clicar e aí eu volto para a biblioteca pessoal. Agora vocês podem escolher qual opção que vocês preferem. Criar um link através do modo texto, como este feito aqui em biblioteca pessoal, ou criar um link através do modo de botão, ok? E agora, para ficar mais bonitinho o nosso trabalho, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos vamos melhorar a visualização dessa nossa planilha. Então, nós vamos tirar a barra de fórmula, nós vamos tirar a barra de estado, nós vamos tirar os cabeçalhos e nós vamos tirar as linhas da grelha. Agora sim. E agora, o próximo passo é o seguinte: se você quiser, você pode pedir para proteger a sua planilha. A proteção de planilha, ela tem como função o seguinte: você garante que aqueles dados não vão ser alterados, a formatação não vai ser alterada, mas se alguém quiser acessar esta planilha, ela precisa de identificar uma senha. Para você proteger uma planilha, você pode vir em Arquivo, Salvar como, e aí você seleciona aqui, ó, Guardar com palavra passe, né? Pode ser que apareça aí para vocês Guardar com proteção. Ele vai pedir para sobrescrever, porque
a gente salvou esta planilha antes da proteção, você peça para sobrescrever e aí ele vai pedir uma senha. Você identifica uma senha e clica em aceitar. Vou fechar esta planilha e agora eu vou abrir a planilha novamente. Então, na hora que eu venho em abrir, ele vai me pedir a senha. Eu tenho que informar a senha para poder aceitar e a partir daí ele carregar o meu arquivo. Observe o seguinte, se você esquecer a senha do seu arquivo, você não consegue carregar. O que você pode fazer é salvar, né? Salvar novamente, desmarcando aquela opção. Então, você vai salvar a sua planilha sem a senha. E se você vier em ferramentas e proteger folha, você vai conseguir proteger sua planilha. Porém, você não vai conseguir alterar a seleção do livro, tá? Mas você tem essas opções. Ok, turma? Olha que interessante. Nós vimos duas formas diferentes de fazer a funcionalidade, ou seja, a mesma ideia, né? O mesmo efeito. O primeiro foi construindo macro. Então, nós criamos uma planilha modelo de simulação de vendas de veículo, criamos uma planilha banco de dados e a partir dali, utilizando os botões, nós conseguimos construir um simulador que o usuário nem precisa de digitar. Ele consegue selecionar uma opção e a partir daquela opção, ele consegue, através dos botões, fazer uma simulação de valores de parcelas, né, na compra de um veículo. E nós vimos também que, através da formatação de botões, você também consegue criar uma funcionalidade usando a função índice para você abrir a base de dados e, a partir dali, você atualizar a sua base de dados. Na aula de hoje, nós vimos como construir a mesma ideia não utilizando a macro. Ou seja, se a sua base de dados está no formato vertical, você pode utilizar a função PROC-V para ele buscar aqueles dados e à medida que você cria uma validação, ele vai atualizando conforme a informação que você seleciona lá naquele campinho de validação. Né? E nós vimos também que quando você cria uma hiperligação, você consegue fazer o mesmo efeito de abrir a base de dados, atualizar a base de dados e depois voltar para a planilha da biblioteca pessoal. Agora eu vou deixar para vocês um desafio, preste atenção. A função PROC-V, ela funciona da mesma forma que PROC-H. A diferença é que a base de dados ela tem que estar no sentido horizontal. Então, lá na minha base de dados, o arquivinho modelo, você viu que o título, o cabeçalho da tabela ele estava em coluna e os dados organizados também ali por coluna. Quer dizer, quando você tinha o título, você tinha os nomes dos livros, a editora, você tinha os nomes das editoras e assim por diante. Para você fazer o mesmo modelo utilizando o PROC-H, essa base de dados ela tem que estar diferente. O cabeçalho tem que estar na linha e os dados também tem que estar na linha. Eu preparei para vocês um arquivo desse jeito e vou deixar para vocês o seguinte desafio. Tenta reproduzir este exercício utilizando o PROC-H. Se você conseguir, me mande a sua planilha, eu vou ter o maior prazer de ver. E se você tiver dúvida, não se esqueça, eu estou aqui pelos canais de comunicação do nosso mini curso para tirar todas as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre gráfico. Até lá!